A gente vai falar agora sobre como retornar à superfície depois de um caixote CAFA. Né? O que acontece normalmente é algum estresse emocional relacionado à palavra tristeza, relacionado à palavra decepção, mas é uma decepção muito mais afetiva do que uma decepção profissional. Tá? O CAFA ele se relaciona com o mundo através do afeto. E o afeto é a única coisa que existe, de fato, para CAFA. CAFA é aquilo que mantém as coisas coesas, e o princípio sublime de CAFA é prema, que é o amor, a afetividade, a união através da sensação que o amor é a única coisa que existe, tá? Então, sempre que a gente tem alguma discussão com alguém que a gente gosta, ou tem alguma pessoa que fala alguma coisa que a gente gosta e que aquilo dali toca num ponto sensível na gente, o nosso CAFA desanda. Psicologicamente falando, não estou falando da alimentação e qualquer coisa assim. Mas sempre começa no Ayurveda a partir de um desbalanceamento do nosso sistema emocional mental, ok? Aí teve um evento. Não importa qual é o tempo que foi, se foi hoje, se foi semana passada ou 10 anos atrás. Para o CAFA ele tem uma memória forte, então ele consegue vivenciar aquilo na mente dele tal qual fosse tipo há um segundo atrás. Tá? Então como é que a gente faz para reconhecer que a gente está num processo de enovelamento na teia CAFA? A gente está mais lento, a gente está mais pesado, a gente está mais peguento, assim, tipo melodramático, e a gente está também com menos vibração, a gente está mais como se fosse uma brasinha bem pequenininha. Isso é um primeiro estágio. Esse estágio afeta o nosso metabolismo e faz com que a gente fique cada vez com menos material bem processado no nosso sistema, que vai gerar um processo de intoxicação interno, que a gente chama de ama. Tá? Esse ama vai transformar todas essas características de pesado, lento, fogo baixo e tal, do agravamento de CAFA, em algo mais, em desanimado e fedido. Então, o CAFA normalmente é uma pessoa assim, super cheirosinha. Primeiro porque usa perfume e segundo porque não é muito ácido o sistema e a acidez é o que fede, que é o Pitta, tá? Mas o CAFA, quando ele entra no processo de ficar com mais ama, ele começa a ter um suor meio esquisito, ele fica meio pegajoso demais e principalmente ele começa a ficar mais depressivo, mais triste, mas é uma tristeza assim mais onde o sentido da vida começa a desaparecer. Tá? Essa é uma característica bem importante de ama, que ela nubla a sua visão do mundo enquanto um lugar bom de se viver. E aí começa a vir todos os reforços de comportamento que vão aumentar a ama, comer chocolate, comer creme cracker, comer biscoito, comer o que for, sundae, não importa, tá? Cada um vai ter o seu, sua válvula, onde ama dentro vai falar o seguinte, pedimos reforços. Aí vem assim um montão. Aí a ama fica cada vez mais forte e o processo vai ficando cada vez mais obscuro. Porque a ama é relacionada a tamas. Tamas é o estado de onde o universo passa por você, mas ele fica travado. Tem pouca clareza, tem pouca transparência. Sattva é essa transparência de toda a consciência cósmica atravessando você e você sendo uma manifestação do universo. Não é você exatamente. Radhas é um pouco diferente, mas vamos pegar o tamas, que é quando aquilo fica completamente preso e não passa nada. Tá? Então fica obscurecido, fica fosco. Tá? Bom, então esse é o estado que a gente vê onde ama já está presente no quadro, de uma maneira consistente. E ama no Ayurveda é o vilão. Assim. Já tem lá os vídeos do Ayurveda para todos. E o que a gente quer no primeiro momento, necessariamente, é deixar o sistema mais leve e mais seco. Que são os dois atributos que ao mesmo tempo tratam CAFA e também tratam ama. Tá? Mas o problema não é CAFA, o problema é o agravamento de CAFA que saiu dentro da capacidade de suporte do teu sistema. Teu estômago começou a ficar todo cheio de muco além do que ele conseguia usar, as comidas não conseguiam ter ácido gástrico de alguma forma cortando e atacando aquilo ali, o Pitta se perdeu, aquilo dali começou a ficar um bololô mal cheiroso que começou a se espalhar pelo teu sistema, tá? Então, primeira coisa para sobreviver num momento onde o CAFA está em pauta é o Kapalabhati. O Kapalabhati é aquele
Kapalabhati aumenta Agni e seca o sistema, né? Então aquilo dali, assim, acordou, tem que fazer aquilo ali. Kapalabhati também significa o crânio reluzente. E é interessante isso porque no Ayurveda, no Yoga, um estômago leve deixa sua cabeça inteligente, né? Um estômago pesado, acabou de comer uma feijoada, você fica burro, né? Você fica letárgico, você fica lento, né? Então, a gente precisa tirar essa lentidão daí. Como é que a gente faz isso? Kapalabhati e o outro também que é bem importante é o Agni Sara. Sara é aumento e Agni é Agni, né? Então, você expira todo o ar do teu sistema, trava ele com o mínimo de ar possível e fica fazendo um movimento assim para dentro do estômago. Se você quiser, você pode até fazer com a mão também, não tem problema. Mas você faz isso, expira. E aí aqui, com o próprio movimento do abdômen, você, com a respiração presa ainda, você fica fazendo isso. Ó, já suei, já. Impressionante. Então essas duas coisas são assim fundamentais para a gente poder começar a botar a cabeça em ordem. Porque como ama nubla o discernimento, você fala, mas é só hoje que eu vou deixar de ir na academia, mas é só hoje que eu vou comer esse iogurte de noite, mas é só hoje. Isso quando você põe uma desculpinha, assim, tipo, mas é tão pequenininho que não vai fazer mal. Você olha para isso e fala, é ama. É ama falando atrás de mim, não sou eu, tá? Um discernimento ativo, ele não faz tolerância a pequenas burrices. Ele sabe que pequenas burrices, quando se somam, são grandes burrices, tá? Então, primeira coisa, de manhã cedo, quando acordar, fazer o Kapalabhati, tá? Isso daí vai fazer... O Rogue, ele faz de uma forma bem forte, assim, são 90 por minuto. Eu não consigo fazer 90 por minuto. 90 por minuto fica assim, ó. Cansa. Então eu costumo fazer de uma forma assim, tipo, ou 60 por minuto, ou você faz umas 30 e descansa, depois faz 30 e descansa. O que importa é que você tem que sentir, mais quente e você tem que se sentir mais leve, tá? O objetivo sempre na respiração é dar uma batucadinha com o teu estômago para que ele fique mais seco e comece a despejar aquela quantidade de muco. Aí beleza, acordou, vamos lá. Hora de anotar. Fazer um tricatu. O tricatu é tipo... pimenta, gengibre e canela na proporção 1 para 1. Aí você pega isso, põe uma colherzinha, isso misturado, né? Você mistura isso tudo no potão junto e põe isso, uma colherzinha de chá, de café. Tricatu, 3 picantes. Na verdade é tricato. São 3, cato é picante, tá? E aí você põe isso, uma colherzinha de chá na água, mais ou menos assim, meio litro d'água, e deixa aquilo fervendo até reduzir a uns 250 ml. Aí desliga isso, espera esfriar. Na hora que seu mindinho aguenta a temperatura lá dentro, você adiciona um pouco de mel. Não precisa ser muito, um pouco de mel já acelera o metabolismo. Toma isso e vai para atividade física. Pronto, acabou. Assim, tipo, o teu metabolismo já... Isso é uma das coisas que mais aceleram o teu metabolismo. Não tem termogênico que vá... No Ayurveda, o tricato, em vez de ser a canela, é o pípali. Mas nem todo mundo tem pípali disponível. Então, em casa, todo mundo consegue comprar. Repete aí o tricatu. Gengibre em pó, canela em pó e pimenta do reino em pó. Pessoas com alguma restrição no rim têm que tomar um pouco de cuidado com a pimenta do reino. Mas de resto, no geral, as pessoas que são necessárias tomar o tricatu não tem um quadro de o rim tá tão frágil. São mais a galera vata. E aí você vai fazer a atividade física e se você souber, pode fazer algumas atividades tipo polichinelo ou então a bástrica para aumentar a quantidade de... tirar a secreção de muco do pulmão, tá? Porque assim, o muco, de alguma forma no Ayurveda, é principalmente fabricado no estômago, mas é consistentemente armazenado no pulmão e quando isso enche mais, vira sinusite, rinite, alergia... e o que quer que seja, tá? Então ele vai enchendo o nível a partir lá do pulmão. O Agni Sara e o Kapalabhati são para diminuir a fabricação excessiva desse muco. A bástrica é para mobilizar esse muco para fora, tá? E aí você faz atividade física e depois que você terminar essa atividade física,
você pode comer alguma coisa leve, tá? O ideal é que seja um pão de milho torrado com mel. Mas assim, nem todo mundo consegue arranjar pão de milho fácil, não sei o que. Então, um pão integral com mel. E aí, se puder, uma massala cafa, que tem um monte de tempero ali, que é picante também, pra... Até às 10 da manhã, a dieta tem que ser assim, abrasiva. De 6 às 10 da manhã e de 6 às 10 da noite, tá? E aí, a gente vai ter toda a orientação alimentar. Pão integral com mel e o que? A massala? A massala cafa. Mas basicamente vai ser um treco bem picante. Por exemplo, um wasabi aí, sabe? Um negócio assim, que a gente sabe, aquela pimenta Texco, sabe? Aquela vermelhinha e tal. Então tem que ser alguma coisa picante, a pessoa tem que e chegar às 10 da manhã com um grau maior de fome, tá? Se uma pessoa tem uma constituição Kapha Vata, Kapha Pitta, o que quer que seja, vai ter que ter os ajustes de alimentação proporcional para cada uma das pessoas. Mas o fundamental é, de 6 às 10 da manhã, você precisa ter um comportamento abrasivo. E de 6 às 10 da noite, um abrasivo já noturno, menos tão intenso, tá? E o fundamental é, no horário noturno, se alimentar de abraços. O Kapha só entra em linha se a Congregação Mundial dos Kaphas Presidentes do Free Hug se juntam. Então é o horário de entrar no Facebook, ligar para as pessoas, fazer reunião de amigos, sentar para tocar um violão com alguém, escrever. As atividades Kapha não necessariamente precisam ser em coletivo. Normalmente acabam tendo essa tendência, porque Kapha quer grudar as coisas, sabe? As pessoas, inclusive. Mas assim, escrever, de alguma forma cantar, dançar e principalmente reverenciar. A grande vitória na vida de um Kapha é quando ele entende que todo sentimento que ele sente, de fato, só pode ser direcionado de uma maneira consistente para o universo. Aí chama do divino, guru, Deus, Virgem Maria, o que quer que seja. Mas o Kapha, para ele se manter vivo, ele precisa transbordar aquele oceano de afetividade para algum canto. E não tem pet que aguente essa quantidade de afeto. Nem mãe, nem namorado, nem amigo, nem nada. Nada que é físico aguenta a pressão da afetividade de um Kapha. Então o Kapha ele precisa nutrir a devoção a algo. Pode ser a um pedaço de plástico, não importa. Mas aquilo dali tem que expressar esse sentimento. A devoção ela não tem uma importância fundamental para onde ela está indo. O ato dela é que é o processo fundamental. Então, sem isso, você fica sempre sujeito aos caixotes emocionais do mundo material. Tá? Porque em alguma hora o mundo material vai te mudar e você queria que ele ficasse. O Kapha sempre é assim, né? Ele queria que ficasse daquela forma, o mundo mudou e aí pronto, ele perdeu o chão. Tá? A única coisa que nunca vai mudar e vai estar sempre disponível a você é Satchitananda, que é a concepção do divino, no sentido de que é presente, ele é permanente, ele é pleno e ele é abrangente. Sempre! Então pode ir lá. Lá é a fonte segura. Tá? E aí qual vai ser essa atividade? Pouco importa. Pode ser dançar com as estrelas. Tanto faz, entende? Pode ser escrever. Não importa, mas tem que ser com um grau de afetividade, assim... No final tem lágrimas. E essas lágrimas, elas escorrem por aqui. Esse é um sinal de um Kapha em ordem. Terminou aquilo que é a prática devocional, escorre lágrima por aqui de uma maneira assim copiosa. Impressionante. Tá bom? Então esse é o manual de primeiros socorros para sair de um caixote Kapha. Agora a gente vai aplicar esse conhecimento particularizado para que a sua alimentação seja, dentro da sua constituição, feita de uma maneira apropriada. Show. Shanti.